Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai desvendar uma engrenagem totalmente silenciosa e invisível que alimenta aqueles aplicativos de navegação que todo mundo usa todos os dias em cada canto do planeta. Sabe, é fascinante pensar nesses sistemas gigantescos que simplesmente movem o mundo moderno. E o nosso foco agora é exatamente naquilo que não dá para ver a olho nu, mas que literalmente guia cada passo dado na superfície da Terra. Tem um verdadeiro mistério acontecendo na palma da mão o tempo todo, e a grande pergunta é: como o GPS descobre a localização exata? Pensa bem, basta abrir um aplicativo de mapa no smartphone qualquer e, bum, em questão de meros segundos, quase como num passe de mágica, aquele pontinho azul aparece na tela, cravando um local exato no planeta. Como isso é sequer possível de forma tão rápida, sem ter nenhuma conexão física aparente com o mundo ao redor? Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso, o mistério da localização e a mágica da navegação diária. Para entender essa verdadeira mágica tecnológica, a gente precisa dar um passo atrás, desconstruir a rotina e focar nos bastidores. É preciso olhar para a estrutura invisível que torna tudo isso uma realidade constante e sem interrupções. E olha só o contraste bizarro de escala que temos aqui. De um lado temos o dispositivo, um smartphone minúsculo que cabe perfeitamente num bolso. Do outro lado, a infraestrutura real do negócio. Dezenas de satélites, alguns do tamanho de um ônibus escolar, orbitando a mais de 20 mil quilômetros de altura. É muito intuitivo achar que a inteligência para encontrar uma rua vem de dentro daquele pequeno aparelho, né? Mas a verdade é que a resposta não é gerada no telefone. A solução inteira opera numa escala absurdamente maior. Pois é, a resposta está no espaço. Tudo acontece através de uma rede em órbita. Existe uma rede imensa trabalhando neste exato momento, numa coreografia silenciosa lá no alto, sem a qual a tecnologia aqui em baixo ficaria completamente cega. Estamos falando de dezenas de satélites gigantescos girando ao redor da Terra sem parar. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é que, apesar de toda essa infraestrutura espacial ser super complexa, os dados enviados de lá são surpreendentemente simples. Esses satélites funcionam como se fossem faróis no espaço, transmitindo continuamente duas informações vitais para qualquer aparelho que consiga escutar: a posição exata deles lá em cima e um horário extremamente preciso. E é só isso. O próximo passo é calculando o tempo e a velocidade, que é onde a gente processa os sinais espaciais. O smartphone atua como um receptor, captando os sinais de vários desses satélites ao mesmo tempo. A primeira grande tarefa do aparelho, de forma totalmente invisível para quem está segurando, é matemática pura. Ele precisa calcular exatamente quanto tempo cada um desses sinais demorou para fazer a viagem lá do espaço até a superfície. E aqui a coisa fica muito louca, porque esses sinais viajam na velocidade da luz. Mas tem um fato surpreendente. Lá no espaço, a gravidade afeta o tempo de um jeito diferente. Ou seja, os relógios dos satélites andam um pouquinho mais rápido que os relógios aqui da Terra. O sistema corrige isso, usando, acreditem se quiser, a teoria da relatividade de Einstein. Isso mesmo, para medir frações microscópicas de segundo. Por mais maluco que pareça, identificar essas diferenças minúsculas de tempo é a chave mestra para descobrir uma localização exata. Bom, com esses cálculos temporais super precisos em mãos, a gente entra na matemática da triangulação, que vai basicamente estreitando o espaço. O GPS junta esses cálculos de tempo absurdamente rápidos num processo de exclusão. É literalmente como fechar um cerco, reduzindo as áreas de possibilidade metodicamente até encontrar o ponto exato. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, passo a passo. No passo 1, com o sinal de um satélite só, o sistema sabe que a localização está em algum lugar dentro de uma área gigantesca. No passo 2, adicionando um segundo satélite, essa área de busca encolhe drasticamente. E então, no passo 3, conectando com 3 ou mais satélites ao mesmo tempo, a matemática se fecha perfeitamente. É o checkmate que descobre a localização exata. O que causa um verdadeiro espanto sobre toda essa operação monumental é o tempo, poucos segundos. Sério, um cálculo colossal envolvendo satélites, relatividade e envios de dados a distâncias imensas, tudo acontece num piscar de olhos. E funciona sem parar, mesmo se o celular estiver em movimento constante, como numa corrida no parque ou num carro acelerando numa rodovia. Então, o ponto crucial aqui é a precisão. Poucos metros. Apesar da distância gigantesca desde a órbita espacial até o chão, a margem de erro é minúscula. Todo esse esforço épico de engenharia e matemática pesada resulta numa exatidão que é simplesmente espantosa, entregando uma navegação em que todo mundo confia de olhos fechados.
Certo? Agora que a matemática pura ficou clara, vamos ver como funcionam os aplicativos e essa integração de software no mundo real. É fascinante observar como os apps famosos que a gente usa pegam esses dados crus do GPS e transformam em ferramentas dinâmicas que salvam o dia a dia. Porque esses aplicativos não vivem só de GPS, não. Eles são sistemas bem robustos que combinam a tecnologia espacial com a infraestrutura aqui da Terra, internet, antenas de telefonia e informações de trânsito em tempo real. Juntando as coordenadas que vêm do espaço com o caos do trânsito urbano aqui no chão, o software consegue calcular as melhores rotas e prever exatamente que horas uma viagem vai terminar. Isso ilustra brilhantemente a essência da nossa análise. As localizações no mapa são encontradas graças a uma rede invisível de satélites, operando silenciosamente lá no alto. É a ponte perfeita entre a imensidão do espaço sideral e aquele pontinho azul super familiar na tela do celular. Uma verdadeira maravilha invisível da rotina moderna. Tudo isso deixa uma reflexão profunda no ar. Que outras coisas invisíveis operam no mundo ao nosso redor todos os dias? Entender a genialidade do sistema GPS é só uma porta de entrada. Fica aqui o incentivo para manter aquela curiosidade acesa sobre as forças ocultas e as infraestruturas silenciosas que estão, neste exato momento, moldando a realidade em que vivemos. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.